Olhem, uma final de futebol devia ser uma celebração, uma festa, certo? Mas e quando essa final se transforma num espelho das tensões mais profundas de um continente inteiro? Foi exatamente isso que aconteceu na Taça das Nações Africanas de 2025. Um jogo que, de repente, veio pôr a nu as fraturas do futebol africano de uma forma que ninguém estava à espera. E no meio deste caos todo, a pergunta que fica é: de quem é a culpa? É mesmo essa a questão que vamos tentar dissecar aqui. Vamos olhar para os factos, para as acusações, para as consequências, para tentar perceber como é que um simples jogo de futebol escalou para um incidente com repercussões internacionais. Ora, este é o nosso mapa para hoje. Começamos no relevado, no meio da confusão, depois vemos o que a CAF e a FIFA tiveram a dizer sobre o assunto, analisamos as sanções que estão em cima da mesa e, no fim, tentamos perceber o que é que isto significa para o futuro do futebol em África. Vamos a isso. Portanto, o cenário era este. De um lado, o Senegal, o campeão em título. Do outro, Marrocos, a jogar em casa, uma das grandes potências emergentes do futebol mundial. O ambiente era elétrico, como podem imaginar. Estava em jogo muito mais do que um troféu, era uma questão de orgulho nacional. O resultado final, 1-1-0 suado para o Senegal. Sabem que mais? Acabou por ser quase uma nota de rodapé. Porque o que verdadeiramente marcou esta final não foi o golo, mas sim a polémica gigante que rebentou mesmo antes do apito final. E é aqui que tudo descamba. A tensão que se foi sentindo ao longo de todo o jogo, bem, explodiu nos minutos finais e transformou o relevado num autêntico barril de pólvora. Vejam só esta sequência de acontecimentos, parece um filme. Tudo começa com um penalti, muito polémico já nos descontos. Em protesto, o treinador do Senegal manda os jogadores sair de campo. O jogo para. Foi preciso o capitão, Sadio Mané, ir lá acalmar os ânimos e convencer toda a gente a voltar. Mas o drama não acaba. Brahim Diaz falha o penalti para Marrocos e, na resposta, o Senegal vai lá e marca o gol da vitória. Uma reviravolta incrível, mas a confusão, essa estava longe de acabar. E aqui é que a história se complica, porque temos duas versões completamente diferentes para os mesmos factos. Para o Senegal, ameaçar sair de campo foi um grito de revolta contra uma arbitragem que sentiram ser parcial. Para Marrocos, foi simplesmente uma tática inaceitável para quebrar o ritmo. E depois temos o bizarro incidente da toalha. Os senegaleses dizem que estavam a proteger o guarda-redes de feitiçaria, de juju. Os marroquinos dizem que foi só uma reação a uma perda de tempo descarada. Duas narrativas, um só caos. E se pensam que o caos ficou no relvado, desenganem-se. Fora de campo, a coisa ficou ainda mais feia. Surgiram alegações gravíssimas, atenção, sem provas, mas que foram postas a circular, de tentativas de envenenamento por parte dos jogadores do Senegal. Estas acusações, claro, só vieram dar mais força à ideia de que Marrocos estava a ser favorecido. O clímax foi a conferência de imprensa que teve de ser cancelada por causa de confrontos. Afinal, tinha extravasado por completo os limites do desporto. Claro que, com o escândalo desta dimensão, os pesos pesados do futebol não podiam ficar calados. Vamos ver como é que a CAF e a FIFA reagiram a tudo isto. A CAF, a Confederação Africana, não perdeu tempo. A resposta foi rápida e foi dura. Num comunicado, condenaram o que chamaram de comportamento inaceitável e, mais importante, anunciaram que iam abrir uma investigação. O recado era claro: isto vai ter consequências. E não foi só a CAF, o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, veio ao público reforçar essa mensagem. Classificou a atitude de abandonar o campo como inaceitável e disse que a violência não tem lugar no futebol, basicamente metendo pressão na CAF para agir de forma exemplar. Enquanto isso, do lado de Marrocos, a resposta foi pela via legal. A Federação anunciou que ia apresentar queixas formais tanto à CAF como à FIFA. O argumento deles é que as ações do Senegal não só mancharam a final, como prejudicaram a imagem da competição e do país. Ok, temos queixas, temos investigações, mas, na prática, o que é que pode acontecer agora? O que é que o Senegal, enquanto campeão, arrisca a sério? Primeiro, o lado financeiro. E não é pouco. As multas, segundo os regulamentos da CAF, podem ir até aos 100 mil euros. Mas, honestamente, o dinheiro talvez seja o menor dos problemas. O que dói mais são as suspensões. Jogadores e equipa técnica podem apanhar até 6 jogos oficiais de castigo. E este é o ponto-chave, a verdadeira dor de cabeça para o Senegal. As sanções não acabam aqui, podem haver jogos à porta fechada, mas o mais grave é que as suspensões transitam para as próximas competições. E isso significa que jogadores fundamentais do Senegal podem falhar jogos do Campeonato do Mundo de 2026. O preço desta vitória pode vir a ser muito, muito alto. Mas para percebermos isto a fundo, temos de fazer um zoom out, temos de olhar para além do relevado. Porque este incidente não aconteceu por acaso. É, na verdade, um sintoma de tensões muito maiores no futebol africano.
O que esta final fez foi, no fundo, rasgar o pano sobre um sentimento que já existia e que é partilhado por muitos. A ideia de que a influência política, por vezes, se sobrepõe ao mérito desportivo. A conversa sobre o favorecimento ao país anfitrião não é nova, mas a escala do que aconteceu aqui tornou-a impossível de ignorar. E para perceber como a CAF pode atuar, ajuda a pensar no conceito de regimes de sanções. É um bocado como na política. Tal como a União Africana usa sanções para manter a ordem, a CAF usa-as para garantir que as suas regras são cumpridas. No fundo, é um mecanismo de poder e de controle. E, no fim, tudo se resume a isto. Como é que se encontra o equilíbrio? Como é que uma organização como a CAF gera vantagem natural que uma equipa tem a jogar em casa e, ao mesmo tempo, garante que a competição é, e parece ser, totalmente justa? Este incidente obrigou toda a gente a olhar para esta questão de frente. Então, para onde vamos a partir daqui? O que é que fica disto tudo? Qual é o legado de uma final tão caótica como esta? Pode parecer estranho, mas no meio de todo este caos, talvez haja algo de bom. Este incidente forçou um debate que era absolutamente necessário em todo o continente. Agora fala-se abertamente sobre a necessidade de mais transparência, de melhorar a arbitragem e, acima de tudo, de proteger o espírito do jogo de influências externas. E terminamos com esta pergunta que fica a pairar no ar. Quando a paixão, a política e o poder colidem com esta força toda, de quem é a responsabilidade de defender a integridade do jogo? Dos jogadores, dos árbitros, dos dirigentes da CAF e da FIFA? Ou será que a responsabilidade é de todos nós? A forma como o futebol africano responder a esta pergunta vai, sem dúvida, definir o seu futuro.